Torcedor tricolor amigo meu, os poucos que vão ver esse vídeo porque meu canal ainda é pequeno. Eu juro, eu tentei ser imparcial. Mas eu tive que tirar a camisa ao qual eu vou trabalhar hoje para botar o manto porque vou torcer pro Vasco ser campeão. São Januário, Maracanã, planeta Terra é um caldeirão, nosso caldeirão. Vasco, a tua glória, tua história é relembrar, expresso da vitória e relembrar os marcantes 180 minutos do Vasco. E o Léo Jardim conseguindo salvar o Vasco e fazer o Vasco voltar 14 anos depois a uma final de Copa do Brasil. Povo meu, o Fluminense ontem venceu por 1-0 o Vasco, conseguiu tirar a diferença numa falha do Paulo Henrique, diferença de um gol, 2-2 no agregado, mas mesmo assim o Vasco, por 4-3 nos pênaltis, acaba ganhando a sua vaga. A gente poderia estar falando aqui de um Fluminense que poderia ter um Fábio, né? Que pegasse um pênalti do Verratti, do Ryan, do Nuno Moreira, porque o Fábio estava muito possível. Deram alguma coisa pro Fábio. O Vasco jogou muita bola ontem. O Vasco poderia ter massacrado o Fluminense 3, 4, 5 gols, se não fosse o Fábio. O Fluminense também teve muito dos seus lances, mas o Fluminense fez o seu gol na falha técnica do Vasco. Vamos contar uma coisa aqui. O Lúcio Acosta é muito bom jogador. O Ganso é muito bom meio campo. O Canóbio, o Serna, que tinha feito o gol na derrota por 2-1 na quinta-feira, são muito bons jogadores. O Everaldo é esforçado. Mas se você não tiver um Fábio na linha, você não ganha jogos. Na quinta-feira o Vasco teve um Fábio na linha, foi o Ryan, jogou muita bola, fez gol, participou do gol do Verratti, né? Jogou muita bola, enfim. Só que o Fluminense tem um Fábio no gol e nem sempre ele salva. O Léo Jardim não fez metade das defesas que o Fábio fez, mas foi essencial para pegar a pênalti do John Kennedy e do Canóbio. Foi muito importante, foi muito especial para o vascaíno. Volto a falar, o Vasco foi muito melhor, muito superior ao Fluminense, se não fosse o Fábio, que foi um ídolo no Vasco, ídolo no Cruzeiro, no Fluminense. Se não fosse isso, o Fluminense poderia ter tomado uma goleada histórica. A torcida do Fluminense não fez a festa que a torcida do Vasco fez na quinta-feira. E foi um jogo onde o Ryan não brilhou. No Vasco, quem mais correu foi o Andrés Gomes. Cara, esse equatoriano tá jogando muita bola. É um Lloyd Augusto melhorado. O vascaíno fica muito feliz quando vê o Edmar Lopes, sacou? Ó, sai Garré, sai Lloyd, fica o Nuno, vem o Andrés Gomes, junto com outros, Thiago Mendes, tem jogado mais ou menos bem ali na volância com o Cauã Barros, Robert Renan, Cuesta, uma dupla de zaga ímpar, que ano que vem se acertando, toma menos gols, né? A culpa do Vasco ter tomado muitos gols na temporada, até mesmo no Brasileiro, não foram muitos deles, chegaram depois, tiveram que se acertar. O Vasco se esforçou muito mais e mereceu. O Vasco teve uma coisa, acho que o Vasco e o Fluminense tiveram uma coisa que o Cruzeiro também teve, o Corinthians também, o Yuri Alberto, por exemplo, perdeu o pênalti dele. Mas o Gabigol perdeu um pênalti escancarado para o Cruzeiro, ao qual custou a eliminação do Cruzeiro. No jogo do Vasco, a gente esperava, no jogo entre Fluminense e Vasco, a gente esperava muito o Canóbio, o John Kennedy entrou para tentar ser o talismã, mas acho que a torcida do Vasco queria muito o Verratti, que fizesse um gol como fez na quinta-feira. Ele acabar perdendo o pênalti
fica muito na mão do Léo Jardim. Quando o Léo Jardim pega do John Kennedy, pega do Canóbio e sai o último gol do Vasco, eu acho que é muito importante dizer, é, é um alívio. É um alívio para o Verratti, é um alívio para o Diniz, é um alívio para todos os torcedores do Vasco. Vitor Luiz batendo pênalti, fazendo gol. Era muito importante para o Vitor Luiz, que estava vendo o Mita se titular, e ele é bom lateral esquerdo, e ele dá uma confiança a ele para a final. É importante para o Barros, é importante para o Nuno, é importante para o Ryan, é importante para o Verratti, é importante para o Diniz, ao qual eu volto a falar, ele entendeu o Vasco, entendeu que o futebol dele agora não se encaixa para o Vasco, mas uma hora ele pode tentar. Então é importante para o Pedrinho, que foi achincalhado mesmo depois de ter tirado a 7-7 do Vasco, para Sempre Vasco, que ouviu de Mário Coelho, que tinha pessoas na Sempre Vasco filtradas e fazendo besteira, para o Felipe, né, para o próprio Edmundo que não está lá, para o Júlio Brandt, para uma cúpula que fez parte da Sempre Vasco lá em 2014, queria tanto pegar o Vasco para ajeitar as dívidas, está ajeitando. O Vasco campeão da Copa do Brasil, tanto o Vasco quanto o Corinthians, não salva as dívidas, mas faz um dos dois voltarem para o tamanho deles, para o lugar da onde os tamanhos deles merecem. Sobretudo o Vasco é muito importante, depois de toda a confusão, né? Organizarem, invadir o CT, querendo conversar, quase brigar. Na época do Ramon Dias, a gente falando que se visse o jogador na balada ia bater, pegar na porrada, enfim. Tivemos até brigas de bandidos, parece, confusão entre torcedores de Fluminense e Vasco, no Rio. Vou apurar muito bem isso, para passar para vocês de novo. É crime, eu conversei com um amigo meu que tinha a camisa da Força Jovem ontem. Tudo, eu usei a Bíblia porque eu sou cristão, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nunca vou usar uma camisa de uma organizada. Eu uso todas as camisas de time, de clube, porque faço jornalismo, gosto disso, passei na faculdade, vou para o quinto período, quero muito isso. Claro, esse daqui depois do manto de sangue de Jesus, né? Se me limpa, me lava, esse daqui da seleção brasileira é o que me trazem algumas alegrias, felicidades com entretenimento, como a final da Copa do Brasil. Então, num ano muito conturbado do Vasco, onde o Fluminense foi muito protagonista, chegou na semifinal da Copa do Brasil, mas chegou um clube mais longe na Copa do Mundo de Clubes. Tinha o Arias, que foi um dos melhores jogadores. Um tempo, Martinelli, Hércules Lima. Um outro tempo, Martinelli, Hércules Nonato jogando muito bem. O Fluminense estava muito bem organizado. Ainda mais quando o Renato chegou. Renato sai. Vem o Zubeldia, torcedor do Fluminense. Nossa, o que vai acontecer? Mas não acontece nada de errado. O Zubeldia até faz o Fluminense ter uma fase melhor do que o Vasco. 10 vitórias contra 9 derrotas do Vasco, uma vitória só. Do Cruz Maltino, mas futebol é isso. Futebol é isso, futebol é o Ryan jogar muito bem a primeira partida e virar o jogo, depois do gol do Serna, aí vem gol do Ryan, com passe do Puma, gol do Verratti com jogada do Andrés Gomes, dividida do Ryan, depois de uma jogadaça do Ryan, não caindo de falta. Paulo Henrique errando, infelizmente, falha do melhor lateral direito mais regular, não é craque, não é gênio, mas é o mais regular do Brasil. E Léo Jardim pegando 2 pênaltis. Isso é o nosso futebol. Parabéns, Vasco, protagonista do nosso futebol. Nesse recortezinho de 3 dias, né? E voltando a uma final depois de 15 anos. Muito parabéns, me dá muito orgulho em ser vascaíno. Gente, Corinthians e Vasco, 9h30 da noite, quarta-feira, Neoquímica Arena, na Globo, Sport TV, GE TV, Amazon Prime. Vasco Corinthians, no Maracanã, só a torcida do Vasco. Se a torcida do Corinthians vai botar 45 mil, a do Vasco pode botar até 70, 80, só dela. Já vimos a festa que o Vasco soube fazer na quinta-feira. E eu vou voltar a falar o que o Rica Perrone falou.
vem falando nessas últimas semanas, saudoso mestre do jornalismo atual. O Rio de Janeiro não tá preparado para o Vasco campeão. O Rio de Janeiro está se preparando para o Flamengo tentar ser campeão mundial de clubes intercontinental depois de 3 tentativas, a Copa do Mundo e 2 intercontinentais de 22 e 19. O Vasco é 15 anos, é 14 anos. Não é 11, não é 10, não é 11 entre uma Copa do Brasil e uma Mercosul brasileiro. É 15 anos, é 14 anos. Ninguém se prepara muito assim. Parabéns, torcedor do Vasco. Boa sorte, torcedores de Vasco e Corinthians. Fui.